pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa nossa análise de matérias médicas. Hoje vamos falar sobre uma personalidade que já me é requisitada há muito tempo, pessoal, para ser mais específica, há anos, desde que eu iniciei as atividades aqui no canal. Me abstive esse tempo todo de falar dessa matéria médica por aqueles motivos de sempre, pessoal. Uma matéria médica muito pop, é aquela personalidade que a gente analisa ali nos primeiros dias do nosso curso de formação em homeopatia, sempre uma das primeiras ou a primeira homeopatia cuja personalidade a gente analisa. E tem muito material, pessoal, abundam materiais sobre essa matéria médica sobre a qual a gente vai falar hoje, a Arnica montana, já adianto a vocês, mas vocês já puderam deduzir através do título dessa videoaula. Então tem muita coisa, pessoal, já disponível sobre a Arnica montana, até um vídeo legendado do professor Vitucas, onde ele inclusive condena o mau emprego dessa homeopatia. Vou falar sobre as colocações que ele fez nesse vídeo em questão. Para quem quiser assistir, vou colocar um link aqui abaixo desse vídeo onde ele trata do emprego inadequado dessa homeopatia. Concordo em número, gênero e grau com o que ele está dizendo, pessoal. Um vídeo muito importante, todo homeopata deveria assistir essa videoaula em questão. Mas o fato é que existe sim muito material já sobre a Arnica, então eu senti que eu não contribuiria muito trazendo uma análise sobre algo de que já se fala ostensivamente. Todavia, pessoal, por que eu decidi dessa vez atender a esse pedido de vocês? Porque eu percebo que cada vez mais sobre a Arnica montana tem pairado estereótipos muito inadequados, muito equivocados. Na verdade, a estereotipação em homeopatia já é um erro, pessoal. Qualquer tipo de tendência à rotulagem no que diz respeito a personalidades homeopáticas já é um mau sinal, já é uma inadequação, já é um equívoco. Agora, imagine o estereótipo errado, pessoal. Então, eu me senti na obrigação de trazer aqui uma proposta de retificação. Na verdade, não é que o estereótipo esteja errado, não é tanto essa questão, mas o problema, pessoal, é que se a gente se atém a um determinado estereótipo, ele se torna, de certa forma, uma abordagem rasa de determinada personalidade. A gente está falando de gente, pessoal, e obviamente a gente está falando de, consequentemente, complexidade. Então, se eu taxo a Arnica montana de meramente traumatizado, se eu indico a Arnica única e exclusivamente com base num dado tão impreciso quanto esse, pessoal, eu posso dizer que não estou exercendo homeopatia. Isso é muito pouco para a gente. Na verdade, até Schouten diria que traumas, o indivíduo estar traumatizado, a gente trazer essa colocação como se ela bastasse, essa é a única percepção nossa, o único dado que a gente conseguiu extrair acerca da subjetividade do doente. Schouten olharia para isso aqui e diria: nossa, isso aqui é um sintoma de um remédio em branco, a gente não pode fazer nada com isso aqui. Sintoma de remédio em branco, pessoal, é um sintoma, conforme Schouten nos ensina, é um sintoma generalista, não diz nada. Tá, mas você foi traumatizado, por que você se entende um sujeito traumatizado? Qual a sua percepção sobre trauma? Até falei sobre isso, pessoal, no nosso grupo exclusivo de estudos. Falei na semana passada que a gente deve ter muito cuidado quando a gente está conduzindo a toma de caso e o doente ele traz um autodiagnóstico. Ele se diz ansioso, se diz depressivo, se diz melancólico, como se isso bastasse. Pessoal, primeiramente, a gente não tem certeza se o doente ele realmente sabe o que significa aquilo ali. E mais, pessoal, mesmo assim, quando a gente está falando, por exemplo, de um sintoma como depressão, há várias formas de vivenciar essa depressão, há várias formas de se experimentar uma ansiedade. Eu preciso saber o que o doente denomina ansiedade, o que se passa a nível íntimo dele, que ele dá esse nome, concede esse nome ansiedade. Então não basta para a gente, pessoal, diagnósticos e, claro, eu estou incluindo aqui esse bendito termo trauma. Como é que você experimenta isso? Como é que essa ferida é experimentada pelo seu psiquismo? Desde aquela experiência, o que mudou na sua visão de mundo? Nós devemos nos debruçar, pessoal, justamente sobre a análise desse nome. A gente deve, como Shankaran,
ensina para a gente também, a gente deve ir para muito além dos nomes e dos fatos. A gente deve se aprofundar nas consequências emocionais, mentais, a nível de perspectiva, mudança de mentalidade, mudança de visão de mundo que se desenvolveu a partir de determinado gatilho, que o sujeito entendeu como sendo uma experiência traumática. Então, para a gente, pessoal, um termo como esse, trauma, significa muito pouco. E nós vamos entender que arnica é adequado, sim, para um sujeito traumatizado? Sim, mas depende de como aquele trauma foi assimilado. A partir daquela experiência traumática, o que mudou na visão do sujeito? Pode ser que tenha mudado de uma forma que o medicamento mais adequado se prova natriumuriático. De repente, a minha visão de mundo ela foi remodulada a partir daquela vivência, de forma que eu me tornei um sujeito ignácia, pulsatila. Então, tudo vai depender de que tipo de mudança psíquica se operou a partir daquela experiência. Aí sim nós vamos chegar à conclusão se a arnica é adequado ou não. Então, a arnica, pessoal, pode contemplar traumas? Sim, mas dentro de determinadas roupagens. Mas antes da gente se aprofundar, pessoal, nessa análise, eu gostaria de fazer uma oferta especial para vocês, atendendo a pedidos dos meus alunos do último curso lançado, Sais de Schussler e a Microengenharia Orgânica. Eu percebi que houve um aumento. Eu fico muito feliz com essa demanda, eu fico muito feliz em perceber esse interesse por parte de vocês, fico feliz em constatar que aquelas videoaulas do curso, elas incitaram, semearam ali esse germe da curiosidade em relação a miasmas, e percebi que muita gente também desenvolveu uma certa curiosidade acerca do raciocínio de Schouten, quer entender um pouco mais a nível geral como se dá o raciocínio do método periódico, que é um método estruturado por nosso querido mestre holandês homeopata Jan Schouten. Então, pessoal, percebendo, atendendo aí a essa demanda, de oferecer para vocês 15% de desconto na aquisição do meu curso Melodia Oculta, Introdução ao Método das Sensações. Por que, pessoal, que eu estou fazendo uma oferta desse curso em particular? Porque principalmente nos módulos finais do curso Melodia Oculta, eu trato ostensivamente sobre os 10 miasmas. Qual é o padrão reativo, o padrão psíquico por trás de cada um dos miasmas? Que a gente identifica a gradação miasmática predominante do doente, a partir de que dados, que traços eu devo identificar no doente para conseguir situá-lo, por exemplo, enquanto psicótico, enquanto cancerínico, enquanto leprósico. Vou liberar para vocês, pessoal, essa promoção ela estará disponível até quarta-feira dessa semana, que é especificamente dia 23/3, então só até esse dia que essa promoção de 15% estará válida. Só até esse dia, pessoal, que estará liberado novamente aquele bônus que eu tinha liberado única e exclusivamente para alunos que tinham adquirido o curso na ocasião do lançamento, o bônus Trilha Periódica, onde eu vou apresentar, pessoal, vou trazer ali os contornos gerais do raciocínio periódico, ou seja, eu vou falar um pouquinho das características gerais de cada linha da tabela periódica, que por Schouten são conhecidas como séries. Vou falar sobre a temática essencial de cada estágio da coluna periódica, que seriam as colunas da tabela em si, para que vocês tenham uma visão geral de como aplicar o método. É claro, pessoal, que em profundidade, se vocês desejam aprender em profundidade o método, sempre indico o curso ministrado pelo professor Girafales, de especialização no método periódico. É um curso oferecido pela Escola Brasileira de Homeopatia, cujo link também eu sempre deixo na descrição de todos os meus vídeos. Mas atendendo a essas demandas, não foram poucos os pedidos de aprofundamento em temas envolvendo os outros miasmas, além dos 5 que a gente costuma aprender nos cursos de homeopatia clássica. Então, muita gente, eu percebi muita curiosidade em relação aos outros 5 miasmas que fazem parte da estruturação original de Shankaran, então poucas pessoas conhecem características desses outros miasmas, então é uma oportunidade de vocês se aprofundarem nesses temas sobre os quais vocês desenvolveram um certo interesse em aprofundamento. Então, até dia 23, pessoal, aproveitem essa oportunidade para que vocês finalmente se aprofundem
neste tema, miasmas, e também para que vocês tenham uma noção geral da proposta de show, visa a prospecção, reconhecimento da essência de cada elemento da tabela periódica. Só até dia 23, link de aquisição também segue aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, agora, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso estudo acerca de Arnica montana. Como a gente sempre começa, pessoal, nós vamos situar a arnica em seu miasma predominante também, como não poderia deixar de ser, pessoal. Na bibliografia de renome, na bibliografia que merece o nosso crédito, pessoal, bibliografia, por exemplo, de Elisaldi, do próprio Shankaran, Scholten, nós não veremos um consenso em relação a em que miasma se situa majoritariamente a arnica. Então nós podemos dizer, pessoal, que a arnica apresenta fases miasmáticas bem marcantes. Essa também é uma dúvida que recorrentemente aparece no grupo de estudos. Letícia, por que dessa confusão, dessa falta de consenso, unanimidade por parte dos autores consagrados no que diz respeito a situar determinada matéria médica no miasma específico? Isso acontece, pessoal, porque dependendo, de novo eu vou reforçar o que eu já falei lá no grupo, dependendo do momento de desequilíbrio daquela personalidade, ela pode de fato apresentar mais ressonância com determinado miasma. Então, dependendo da fase espectral de desequilíbrio, de desarmonia daquela personalidade sobre a qual estamos nos debruçando, a gente pode perceber características mais marcantes de determinado miasma. E há algumas matérias médicas, pessoal, que elas são tão dinâmicas, tão versáteis, que a gente pode perceber claramente, de forma bem incisiva, de forma bem nítida, muitas vezes expressões bem evidentes de cada um dos 10 miasmas, inclusive. Isso é raro. Normalmente, o que se apresenta de uma forma mais marcante são 2, 3, majoritariamente um miasma costuma se apresentar de uma forma mais acentuada, mas o fato é que algumas personalidades apresentam fases de desequilíbrio muito marcantes e para cada fase é atribuída uma atividade miasmática mais evidenciada. Então, em arnica, pessoal, sim, como nós percebemos claramente esse degradê de desequilíbrio, esses tons de cinza de desequilíbrio do mais ameno para o mais cronificado, por assim dizer, então, de fato, aqui veremos várias propostas de categorização miasmática diferentes. Mas, majoritariamente, pessoal, vocês vão encontrar arnica situado no miasma agudo, vão encontrar também arnica situado no miasma psicótico e vão encontrar também no tifoideo. Nossa, Letícia, é uma personalidade trimiasmática. Na verdade, são os que podem aparecer, pessoal, de uma forma, como eu falei, mais marcante, de uma forma mais evidenciada. Qual é a fase de arnica? Que tipo de personalidade arnica a gente pode encontrar aqui dentro do miasma agudo? É aquela fase, pessoal, por exemplo, em que a pessoa está recém-traumatizada, ela foi recém-impactada por determinada experiência. Então é quando o trauma, a experiência traumática, por assim dizer, ainda está fresca. Ou, pessoal, não necessariamente isso deve ter acontecido. A gente está falando aqui de forma através da qual o indivíduo apreende a realidade, como ele está experimentando a realidade. Às vezes, aquilo ali nem deveria ter sido objeto de trauma, se a gente for analisar de uma forma sensata. Mas o sujeito entendeu aquela experiência daquela maneira. Não, para mim, isso foi dilacerante. Para mim, isso aqui foi igual uma pancada. Por exemplo, ter quebrado o copo. Indivíduo, uma experiência vulgar, trivial como essa, o sujeito pode ter experimentado como algo traumatizante. Então, bom, tudo vai depender de como o sujeito apreendeu certa realidade. Isso aqui é muito individual. Então, o miasma agudo, pessoal, pode corresponder à arnica? Sim, inclusive é onde o próprio Shankaran situa a arnica. Só que nessa fase, pessoal, nós temos
como eu falei, ainda uma incipiência das manifestações dessa personalidade. Eu ainda estou aqui no modo marcadamente defensivo, numa expressão mais ativa das atribuições de Arnica. Que tipo Arnica a gente vai observar aqui? É aquela Arnica que ela tem verdadeira aversão ao toque, é aquela Arnica que ela está vivenciando aquela dor de uma forma muito intensa. Ela sente tudo com muita profundidade, ela não esconde ainda, está bem evidente a vulnerabilidade dela. E os consequentes mecanismos defensivos estão começando a aparecer. Mas imagine aqui que eu tenho a dor sendo expressa, a dor evidenciada. Não, claramente aquela pessoa está machucada. Claramente aquela pessoa está sentindo uma dor muito intensa. Então aqui existe uma expressão do desequilíbrio Arnica em primeiro plano. A gente não tem dúvida de que aquilo baqueou a pessoa. Isso aqui está muito claro. Agora, à medida que a coisa vai evoluindo, pessoal, é claro, é como eu sempre falo, pessoal, a gente não consegue manter expressões agudas por muito tempo. Que palavras-chave prevalecem aqui para descrever o miasma agudo, pessoal? Luta e fuga. Quem é que aguenta viver à base dessa clave? Luta e fuga o tempo todo. Ah, tô sem dinheiro, luta e fuga. Rompi o relacionamento, luta e fuga. Um problema com o filho, luta e fuga. Isso é muito estressante. Com o passar do tempo, o meu sistema dá conta do recado, pessoal. Ele passa a entrar naquela faixa de cronificação. Não é insustentável sentir esse nível de estresse o tempo todo. Então eu vou adotar aqui uma outra carta na manga, um plano B, para dar conta desse recado. Eu vou entrar aqui numa fase defensiva do processo para eu começar a administrar isso aqui melhor, porque do jeito que está, eu não estou aguentando. E a gente pode entrar no miasma subagudo, miasma que vem logo na sequência, também conhecido como tifoide, pessoal. No miasma tifoide, o que a gente percebe, pessoal? É um hiperfoco. É aquilo que eu sempre falo, pessoal, tem em mente aquela alegoria que é perfeita de Shankaran, bombeiro lá apagando incêndio. Ele não está pensando em mais nada, só interessa a resolução daquele problema. Realidade periférica está totalmente em suspensão. Tudo que importa é a resolução dessa problemática, a resolução desse problema. Isso aqui, num sujeito Arnica, pessoal, é a partir dessa análise, na verdade, de Arnica enquanto tifoide, é que a gente observa o frenesi de Arnica. O Arnica crônico, o que a gente vai perceber? Ele é um sujeito hiperativo. Por isso a gente encontra muitas rubricas associando a Arnica a um sujeito industrioso, como se costuma dizer, um indivíduo trabalhador, um indivíduo tenaz, persistente. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, ele quer desviar a atenção dos outros e dele próprio da dor que ele está sentindo. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para parar de sentir isso aqui. Eu não aguento mais me sentir vulnerável desse jeito, então vou focar todos os meus esforços naquilo que eu preciso fazer. Então é como se fosse uma cortina de fumaça para a própria dor, pessoal. Enquanto ele está com a mão na massa, enquanto ele está fazendo um tanto de coisa, a dor dele se torna secundária. A dor dele se torna um elemento marginal. A execução hiperfocada de uma determinada tarefa é um mecanismo de autoanestesia. Não é para eu não perceber o buraco em que eu me encontro. Então essa é uma válvula de escape. Toda a minha energia orientada para aquilo que eu preciso fazer. Agora, se a coisa prolonga, pessoal, porque também isso aqui, a gente se manter muito aqui, pessoal, é de certa forma insustentável, porque a nossa vida, ela é multifacetada. Ela nos exige esforços em várias direções. Então não dá para eu viver trabalhando. Eu preciso pulverizar a minha atenção para os outros elementos que fazem parte da minha vida. Bom, não tem só trabalho, eu tenho vida doméstica, eu tenho vida afetiva, eu tenho vida social, eu tenho que cuidar de mim mesma a nível íntimo, eu tenho que cuidar da minha saúde, tenho que tirar um tempinho para minha vida espiritual, uma atividade física. Então não dá. Bom, então eu preciso distribuir a minha atenção. Isso aqui é sempre um desafio, pessoal, para o miasma tifoide. Quando ele sente que ele precisa tirar o foco daquela tarefa, pode ser um momento de crise, desde que esse miasma esteja muito consolidado no nosso psiquismo. Então a gente passa, se a gente conseguir sair dessa faixa, ou seja, a gente consegue pulverizar a atenção para outros pontos da nossa vida, porque seremos solicitados nesse sentido em algum momento. Tem várias outras coisas acontecendo na minha vida, além do trabalho. Então eu posso passar a gradação psicótica, pessoal. Essa gradação
ela personifica muito melhor a fase crônica de Arnica, sobre a qual pouco se fala. A gente conhece muito Arnica recém-traumatizado, mas a gente conhece muito pouco da faceta crônica dele, é o caso de Belladonna. Belladonna a gente conhece muito a faceta aguda. E a crônica? Como é um Belladonna crônico? Então, é sobre isso que vamos falar agora, pessoal. Como é o Arnica crônico? O Arnica que já sofreu aquele baque há um certo tempo e já encontrou uma forma de lidar com aquilo ali. Ele sente a dor, ele sabe que aquilo ali não cicatrizou ainda, mas ele não pode mais deixar isso aqui tão expresso assim. A gente vai entender por quê, pessoal, por que dessa sensação de que eu não posso deixar isso aqui tão explícito assim para o mundo. A gente vai discutir ostensivamente sobre, e uma boa parte desse entendimento, pessoal, virá a partir do momento que a gente explorar um pouquinho mais qual é a fase psicótica de Arnica. Então, onde é que está a fase psicótica de Arnica? A fase psicótica, pessoal, está expressa principalmente na evasão. O Arnica, pessoal, o Arnica crônico, ele faz de tudo para que você desvie o foco da dor dele. Aqui você já começa a perceber um pouquinho mais antever, na verdade, a semelhança entre Arnica e os lantanídeos. A intimidade dos lantanídeos, pessoal, é algo sagrado para eles. Eles não querem que ninguém se envolva com aquilo que se passa a nível íntimo, no universo interior dele. Ele mesmo quer cuidar das próprias coisas dele, por assim dizer, segundo as palavras recorrentes aqui do sujeito Arnica. Então ele vai fazer de tudo, ele tem, primeiramente, uma percepção fixa de que ele é fraco, de que ele é vulnerável, de que ele foi fragilizado por causa daquela experiência traumática. Então, bom, eu sofri um baque, tem uma rachadura aqui, ok. Mas, por outro lado, eu não quero pedir ajuda. Eu sozinho quero lidar com isso. Então, bom, eu tenho que dar um jeito de desviar o olhar das pessoas disso aqui, porque senão vai vir gente querendo me ajudar. Eu não quero ajuda, eu não quero ouvir ninguém. Eu tenho as minhas verdades, eu tenho as minhas convicções. Eu quero dar um jeito nas minhas coisas da minha própria maneira. Eu quero ser independente, inclusive no quesito autoassistência. Não quero dedo de ninguém da minha dor. Então veja bem, olha os elementos psicóticos aparecendo aqui. O primeiro, evasão. Ou seja, eu quero desviar a atenção das pessoas e até a minha própria atenção do problema. Então, ele até pode responder, pessoal, uma pergunta envolvendo a intimidade dele, mas ele vai trazer uma resposta, pessoal, praticamente monossilábica. Ele não vai desenvolver muito aquele assunto envolvendo o que está se passando a nível íntimo, a fim de que você, seja atraído por outro aspecto que não é tão grave a ele. Vai tentar chamar a sua atenção para aqueles assuntos que, beleza, eu falo sobre isso, a pessoa dá a opinião dela, eu não vou me sentir invadido se ela der a opinião dela em relação àquilo ali. Então veja, ele quer jogar a isca do terapeuta para outros pontos que são secundários àquela dor principal. Então onde é que estão os elementos psicóticos aqui? Primeiramente, fixação na fraqueza. Não, o sujeito Arnica, pessoal, ele não deixa de forma alguma de pensar o tempo todo, nem que seja inconscientemente, que ele tem uma dor. Ele tem uma dor, em função dessa dor, ele é vulnerável, ele é suscetível. Então agora eu preciso construir uma máscara, uma carapaça, olha outro elemento psicótico aparecendo aqui, que convence as pessoas de que eu não preciso de ajuda, eu não preciso de interferências, eu não preciso de intervenções. Então veja a evasão, outro elemento marcadamente psicótico aparecendo aqui. Agora, um último toque psicótico, pessoal, é um sujeito que, veja, é um sujeito que flerta, de certa forma, com a neurose, pessoal. Neurose, dentro daquela definição que eu já trouxe para vocês várias vezes. É o esquecimento, nem que seja eventual ali, de uma verdade que ainda habita em mim. Qual que é aquela verdade que eu sinto que habita em mim ainda? Eu sou fraco, eu sou vulnerável, eu sou suscetível. Então, como é que o sujeito às vezes reage a isso? Mediante a autonegação. Que autonegação seria essa? Acontece uma coisa muito grave comigo, eu machuco sério e parece que eu não reajo proporcionalmente àquilo. Parece que o sujeito, a impressão que a gente tem às vezes é que ele não tem uma noção fidedigna, uma noção precisa do que está acontecendo a nível interno. Realmente é uma coisa grave que aconteceu com ele, seja a nível de impacto psicológico, seja a nível de impacto físico, mas o sujeito ele já dominou a tal ponto a arte da autoanestesia, por assim dizer, que ele já não demonstra reação nenhuma. Essa seria, pessoal, na verdade não é uma característica única exclusivamente de Arnica, é uma característica geral de todas as compositais, também conhecida como asteráceas.
É a mesma família de plantas, pessoal, onde está inclusive o girassol, as margaridas, as flores que têm aquela roupagem típica, o miolinho com várias pétalas. Então isso aqui é típico das Compositae. Ora, nós vemos aqui um excesso de vulnerabilidade expressa, o sujeito deixa claro que não, essa situação está me machucando muito, isso aqui está me impactando demais. Ora, o contrário, a gente percebe algo similar a uma autonegação que soa processo de anestesia pessoal. O sujeito deixa de perceber o quanto aquilo ali é um golpe grave, o quanto aquilo ali o machuca. Então é outro elemento psicótico que no fim das contas é uma espécie de evasão. Agora, pessoal, estágio aqui pertence à arnica. Se a gente pudesse colocar arnica, transformar arnica, na verdade, no elemento da tabela periódica, colocaríamos onde a arnica, pessoal? No estágio 8. Então vou colocar aqui estágio 08. Mesmo estágio, pessoal, já vou trazer até um elemento aqui que vocês conhecem bem. É o mesmo estágio onde se situa ferro. Mesmíssimo estágio, pessoal, onde está o ferro, onde está ósmio também. Nós temos samarium como um representante dos lantanídeos. E o que a gente percebe? Inclusive, pessoal, o estágio 8, coincidentemente, ele tem uma correlação muito grande, uma afinidade muito grande com o próprio miasma tifoide. A gente vai perceber muitos traços tifoídeos nas personalidades que estão no estágio 8. Por quê? Porque se vocês conhecem ferro, pessoal, vamos recapitular as características centrais de ferro. Diligência, persistência, perseverança, o hiperfoco aparece aqui, parece que na vida do sujeito que está aqui no estágio 8, pessoal, só interessa a realização, a consolidação, a edificação daquela meta. Então ele entende que qualquer crise, qualquer problema é um elemento que vai se interpor entre ele e a realização da meta dele. E prevalece aqui uma crença, pessoal, de que eu só posso descansar, eu só posso baixar a guarda, eu só posso deixar a minha autenticidade sair, eu só posso ser eu mesmo, só posso baixar totalmente aqui as armas quando eu concluo a tarefa. Então tudo automaticamente deve passar pela conclusão daquilo que eu considero como meu dever, e aí sim, depois que eu termino, eu posso usufruir de uma recompensa. Só que veja, pessoal, essa visão que ela é consolidada aqui pelo estágio 8, ela pode ser perniciosa pelo seguinte, porque eu me torno extremamente impaciente com qualquer oposição. No caso de arnica, existe uma grande falta de paciência com aquilo que ele entende como uma intromissão, aquilo que ele entende como invasão de espaço, que veja, eu já estou cansado, que eu já trabalho pra caramba, estou cansado. Acontece um problema, o problema em si já tem os desafios dele. Agora vem alguém e me intromete. Agora vem alguém e dá um palpite. Agora vem alguém e traz mais carga aqui para o processo que já é pesado. É claro que eu vou perder minha paciência, porque veja, o que está em jogo aqui? É o meu descanso. É o momento que eu vou poder baixar a guarda. Então qualquer intromissão, ela é tida aqui, pessoal, é recebida, na verdade, com o máximo possível de impaciência. Nux vomica também está aqui, eu acredito que vocês já puderam lembrar aqui das características centrais de Nux a partir da exposição sobre o tipo de personalidade está nesse estágio. Então veja, o que está em jogo aqui é o meu descanso. Só vou poder finalmente usufruir, aproveitar a vida quando isso aqui estiver concluído. Por isso as tarefas, elas são, ao mesmo tempo que elas são bem-vindas, por assim dizer, porque é um sujeito que gosta de trabalhar. A gente falou que uma das rubricas a que se é atribuída a arnica é a rubrica industrioso, que significa isso, sujeito diligente, trabalhador. Ao mesmo tempo que isso é algo bem-vindo, porque, bom, aí desvio a atenção de todo mundo das minhas dores, ninguém fica dando pitaco na minha vida, porque, bom, eu não estou dando margem para as pessoas enxergarem aquilo de traumático que eu estou vivenciando. É uma forma de eu me enganar também, que, bom, não está acontecendo nada, não, eu só tenho que fazer meu trabalho, esquece a minha dor aqui, eu só estou fazendo meu trabalho. É uma forma de autonegação também, só que o trabalho também, pessoal, ele é uma premissa que eu devo obedecer para poder descansar. É por isso que qualquer intromissão, invasão de espaço é uma pedra no sapato de quem está aqui no estágio 8. Ele não tem paciência com intromissões, não tem paciência com invasões, ou aquilo que ele entende como sendo invasão. Que, nossa, você vai atrasar as minhas coisas aqui, fulano. E o problema é que quanto mais eu atraso, mais atrasa também a minha oportunidade de descansar. Porque, bom, se chegou uma tarefa,
eu vou cumprir, eu vou me sentir obrigada a cumprir esse negócio, eu vou ter que levar isso até o fim. Aí só depois que eu terminar isso é que eu vou conseguir descansar. Então é por isso que tarefas aqui, pessoal, elas são tidas como uma bênção e uma maldição. Bênção porque eu esqueço dos meus problemas e as pessoas vão esquecer também. Maldição porque, oh meu Deus, queria descansar, mas agora não vai dar. Antes da diversão vai ter que vir a devoção. De novo eu evoco esse ditado, pessoal, ditado popular que vem bem a calhar para representar aqui as demandas do estágio 8. Pessoal, a essa altura também já percebendo que a arnica é uma planta. Eu, inclusive, coloquei lá no Instagram, nos stories do Instagram, no final de semana, uma foto da florzinha da arnica. Então, essa altura tem dúvidas de que é uma planta. E aí, se é uma planta, pessoal, a gente deve se debruçar agora sobre a família a que pertence esse vegetal. No caso, nós temos aqui como representante, a arnica é um representante das compositais. Compositais. Vocês podem encontrar, pessoal, é basicamente um sinônimo às asteráceas. Asteráceas. Tudo a mesma coisa, pessoal, compositae e asteráceas. Se é um vegetal, existe aqui uma sensação básica. Para toda experiência mórbida, para toda experiência adversa, existe uma sensação básica que é um pano de fundo. Acabei de levar uma pancada, é essa sensação básica. Acabei de brigar com alguém, acabei de perder um ente querido, acabei de queimar o arroz. A experiência, pessoal, a experiência de crise é sempre a mesma. E no caso dos vegetais, essa sensação básica, ela tem características bem específicas, muito bem delineadas. Qual é a sensação básica que prevalece em todas as compositais, inclusive a arnica? Eu tenho a sensação aqui, pessoal, de ter recebido uma pancada. Então, eu descrevo, por exemplo, eu vou descrever uma experiência de luto. O sujeito vai descrever como, nossa, parece que eu recebi uma pancada, parece que eu recebi uma batida, uma contusão, parece que eu fui machucado, parece que eu fui queimado, parece que eu fui escaldado, ferido. Então ele vai utilizar estes termos majoritariamente. E, pessoal, em se tratando de famílias vegetais, a gente percebe claramente uma versão ativa e passiva daquela mesma sensação. Então, bom, se essa é a sensação básica, batida, contusão, pancada, é isso que eu sinto em todas as experiências adversas pelas quais eu passo. Agora, existem reações possíveis a essa sensação. A primeira, que seria a reação passiva, pessoal, é anestesia. Nossa, isso doeu. Eu não quero sentir esse negócio nunca mais, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me anestesiar. Daí essa impressão que a gente pode ter do sujeito arnica, a gente percebe que é a máxima vulnerabilidade ali por baixo dos panos. Mas veja que, como é uma personalidade também psicótica, nós vimos que na versão cronificada, o sujeito lança mão de uma fachada que vai gerar a impressão oposta de invulnerabilidade. É por isso que a gente tem a impressão que o sujeito ele é frio, apático, parece que ele não sente nada. Mas é o contrário, como a gente viu. É uma impressão que ele quer passar para que não se aproveitem ainda mais da sua invulnerabilidade. Ou também, pessoal, que prevalece aqui, uma personalidade, como eu falei, muito similar aos lantanídeos, prevalece um desejo de garantir a sua autonomia. Não quero ninguém dando pitaco na minha vida, eu mesmo vou resolver sozinho as minhas coisas. Então, prevalece também essa reação, esse posicionamento independente em relação às próprias demandas pessoais. Então, nós temos aqui, primeiramente, esse expediente, essa reação a esse baque que eu recebi da ambiência externa. Eu recebi essa experiência como um machucado, com a pancada. Mas eu não quero sentir esse negócio nunca mais, isso dói muito, por isso é um sujeito que, como ele recebe de uma forma muito contundente a dor, é uma personalidade sensível, pessoal, de novo enfatizo, muito sensível. Todos os expedientes a que esse sujeito lança mão são expedientes defensivos a essa vulnerabilidade, como a gente já falou até aqui. Então veja, eu preciso lançar mão de alguma defesa, será a autoanestesia, então eu vou fingir que eu não sinto nada. Eu posso ter a reação ativa também, pessoal. A reação ativa seria o oposto. A reação ativa, o próprio nome já diz, pessoal, ativa, ou seja, eu não vou mais ficar na retaguarda. Agora eu vou partir para a porrada. Então seria algo equivalente, tenham em mente a fera ferida.
A arnica, na versão ativa aqui, na versão de reação ativa a essa sensação de ter sido machucado, se ele percebe alguma ofensiva, ele percebe que aquilo o traumatizou, aquilo o machucou, ele pode reagir de uma forma muito agressiva, pessoal. É por isso que eu percebo que alguns alunos não entendem o porquê de alguns repertórios trazerem ali a rubrica, por exemplo, tirano, autoritário, impositivo, arnica. É uma contradição, pessoal, mas é uma contradição que quem estuda psicologia, psicanálise, sabe bem que a gente pode, se a gente não for devidamente tratado em nossas feridas internas, a gente pode muito bem se tornar aquele sujeito que perpetra o mal de que se foi vítima. Então, abusadores, bem provável, sempre trago esse exemplo, bem provável, se a gente for examinar o passado desse sujeito, é bem provável que a gente encontre um abuso na própria biografia dele. Então, ele agora se torna aquele que perpetua, infelizmente, aquele mal. Muitas vezes eu tive uma criação autoritária. É bem provável que eu replique isso na criação dos meus filhos quando eu me torno pai, quando eu me torno mãe. Então aqui é a mesma coisa, pessoal. Veja que contradição. Eu faço de tudo para preservar a minha autonomia, o meu espaço pessoal. Mas agora, aqui na reação ativa, eu me torno aquele que invade o espaço dos outros. Mas como, de novo, como é que tudo isso começou? Como mecanismo de defesa. Sou eu reagindo àquela dor. Eu não quero que ninguém mexa comigo. Então a anestesia, o mecanismo da anestesia não funcionou? Então agora eu vou partir para cima. Vou adotar aqui a postura da fera ferida. Então eu serei aquele cruel em relação às ofensivas externas, às vezes até de uma forma desproporcional. A pessoa fala uma coisa aparentemente trivial para mim, eu levo aquilo muito para o lado pessoal, eu já tomo aquilo como uma tentativa de me ferir, de invadir meu espaço, eu já trago uma colocação violenta, uma colocação exasperada. Então aqui, pessoal, o exemplo da fera ferida, ele é muito feliz porque, veja, eu estou ferida, é exatamente por isso que eu reajo dessa forma violenta, é para me preservar, eu não quero que ninguém mexa comigo absolutamente. Então nós temos esse expediente defensivo. E numa versão equilibrada, pessoal, porque Shankaran, quando fala pra gente da sensação básica de um vegetal, da reação passiva, reação ativa, ele faz pra gente a gentileza de trazer ali uma versão equilibrada dessa personalidade, porque, bem, é um traço, toda personalidade apresenta os seus trunfos, o seu joio e o seu trigo. A gente explora mais o joio, pessoal, porque quem vai até nós para buscar auxílio, tratamento na homeopatia, são pessoas desequilibradas. Então a gente não vai encontrar, o sujeito não vai vir ali em sã consciência com se for um sujeito arnica, ele não vai narrar para a gente ali a faceta positiva de arnica. Então é claro que o nosso objeto de estudo ele deve recair sobre a versão mórbida de determinada personalidade. Mas o que a gente pode ter aqui, pessoal, é um sujeito que ele aguenta pancada. Ele aguenta pancada e como ele percebe que ele é forte para aguentar a pancada, ele aguenta muita hostilidade, suporta bem, consegue até prosperar no caos, tal como no caso dos fungos, embora não com o mesmo nível de proficiência dos fungos, ele acaba sustentando aquela bandeira, ele acaba encabeçando o lema de que eu consigo proteger os mais fracos. Então, pode ir, gente, pode seguir suas vidas, que problema eu dou conta, problema eu seguro. Então ele se torna um protetor, por assim dizer. Essa seria a transmutação da dor de arnica, por assim dizer. Bom, isso aqui me calejou a tal ponto, eu aprendi a desenvolver mecanismos defensivos a tal ponto que agora, bom, como eu consegui desenvolver isso para mim, eu vou conseguir transbordar isso para os demais também. Então eu me tornarei guardião dos demais. Problema eu resolvo. Pancadaria, problema punk, eu vou resolver. Pode deixar comigo que eu seguro a onda para os golpes podem ser desferidos com a máxima força nas minhas costas que eu aguento. Podem seguir a vida de vocês, vivem, eu vou segurar as pontas e vou segurar a onda aqui. Falamos de sensação, pessoal, mas e características gerais das Compositae? As Compositae, como eu já falei lá no início, pessoal, são aquela família de plantas que mais se assemelham às demandas dos lantanídeos. Quais são aqueles 3 pilares? Já falei várias vezes, principalmente no grupo de estudos, quais são aqueles pilares mais caros aos lantanídeos? São 3: independência, autonomia e liberdade. Tanto para mim quanto para os outros. Isso é muito importante para mim, mas eu vou trabalhar arduamente para garantir que as pessoas também usufruam desses bens. Então,
Então isso aqui também é muito caro para as compositae, pessoal. São indivíduos que têm pavor de interferências. É por isso assim que já se acostumem. Lantanídeos e compositais, se eles procurarem auxílio, que já é um milagre, porque eles vão tentar a autossuficiência, pessoal, o tempo todo. Então eles vão pesquisar a respeito, vão fazer experiências pessoais, só vão buscar uma opinião, um auxílio em última instância. Tem que ser alguém que eles respeitam muito, pessoal, que tem um certo padrão crítico lá em cima. Então, eles no primeiro momento vão buscar um expediente autônomo. Quando o bicho pega, eles vão procurar auxílio, mas eu já deixo claro, nem se apeguem muito a esse tipo de doente, esse tipo de paciente, cliente, como queiram. A partir do momento que eles entenderem como é que a coisa funciona, como é que a homeopatia funciona, como é que o seu tratamento funciona, eles vão cascar fora, pode ter certeza disso. Quem é lantanídeo, que está me acompanhando aqui, pessoal, vocês sabem que vocês já fizeram isso com vários terapeutas de vocês. Vocês sabem bem do que eu estou falando. E vocês sabem bem o motivo. É porque no fim das contas, a gente sabe que a gente lida melhor com as nossas coisas, a gente entende melhor. E a gente também não fala tudo, que a gente acha que a pessoa não vai entender direito e tal, quem entende melhor é a gente mesmo e assim por diante. Então, aqui, pessoal, existe um zelo muito grande pela autonomia. Muitas vezes, assim, até um conselho é visto como invasão de espaço. Na verdade, tudo que vem de fora, pessoal, é bem provável que para o sujeito compositais seja interpretado como invasão. É tudo mesmo, pessoal. Então, dependendo do nível de desequilíbrio, o sujeito interpreta até o ato de comer como sendo uma invasão, que a comida, pessoal, ela nos penetra. Se a gente for pensar bem na execução operacional aqui da coisa, a comida, ela vai nos penetrar. Vou trazer um elemento externo para dentro. Alguns podem ter pensado, por exemplo, no ato sexual. Sim, o sujeito arnica, mulher principalmente, que é ela que será penetrada, a maior parte das vezes, ela pode ter uma verdadeira aversão, porque ela entende como uma invasão, não, é um agente externo. Eu quero me preservar, existe muito um desejo aqui de autopreservação, mas não da vida, pessoal, uma autopreservação da própria identidade. Não, eu quero saber quem eu sou, quero a minha essência pura, sem qualquer tipo de intervenção externa. Então, veja bem, eu posso ter aversão por isso mesmo a qualquer elemento que remeta à penetração, invasão. Então, acabei de falar de comida, acabei de falar de sexo, acabei de falar também de... Alguns podem ter pensado aí nos olhares. O sujeito não gosta de ser olhado, dependendo do caso, pessoal. Não, por que está me olhando ali? O que quer comigo? Eu não quero saber de ninguém, não. Então, falta de paciência com olhares. Ajuda também, pessoal. Por isso que a gente encontra muito aquela rubrica relacionada à arnica. Manda o médico embora. Não, que eu mesmo dou meu jeito aqui, eu mesmo encontro as respostas. Pode deixar que eu me viro. Então, veja aqui, a autonomia que pode soar até como arrogante muitas vezes, pessoal, mas não é porque o sujeito desvaloriza o outro, é muito pelo contrário. Não é porque ele faz pouco caso do seu trabalho, mas é porque ele sente que ele consegue, de forma mais competente, de forma mais adequada e assertiva, encontrar aquilo que ele precisa pelos próprios meios. Então, manda o médico embora, vacina, remédio, pessoal, tudo que soe como invasão, ainda mais uma invasão que ele já sabe que o resultado pode ser ruim, potencialmente ruim, igual remédio. Remédio tem efeito colateral. O sujeito arnica sabe disso, pessoal, motivo a menos para ele aderir à medicina convencional, por exemplo. Ele vai optar por abordagem que tenha o mínimo de danos possíveis. Então é claro que serão sujeitos que buscarão alternativas mais isentas de efeitos adversos, como é o caso da própria homeopatia, florais, reiki, cristalomancia, assim por diante. São os expedientes que ele vai adotar porque são menos agressivos. E aí, pessoal, no final de semana, esse que passou agora, eu coloquei nos stories, igual falei para vocês, eu coloquei a imagem, vou colocar aqui de novo, eu coloquei a imagem da flor de arnica. E toda essa família, pessoal, compositae vai ter essa carinha aí, as margaridas, girassóis. Então, o que a gente percebe? De novo, eu vou retomar o que eu falei lá nos stories. Nós temos um miolo denso. É um miolo que condensa a substância, condensa a estrutura. E esse miolo, ele está envolto de várias pétalazinhas. Várias, pessoal, dependendo aí da florzinha que a gente está analisando, são muitas dezenas de pétalas. Então isso aqui, vocês têm em mente o símbolo que está inerente, implícito na flor de arnica, flor da margarida do girassol. Vocês entendem exatamente qual o drama das compositae. É integrar nesse miolo todas essas pétalas.
elas estão mais dispersas, difusas, então é mais fácil elas se destacarem do miolo. Só que uma pétala destacada do miolo é um aspecto da minha identidade que pode estar sendo perdido. Não, nada pode se perder, nada pode se destacar do todo, se destacar do centro, se destacar do meu eixo. Eu preciso integrar, eu tenho a percepção de que a minha personalidade é muito complexa. Mas eu não posso adotar um expediente luético aqui de cortar aquilo da minha personalidade que eu não entendo, só pelo fato de não entender. Não, eu tenho que dar um jeito de integrar tudo isso aqui à minha natureza. É por isso, pessoal, que simbolicamente vocês já entendem o porquê de eu ter aversão àquilo que vai me machucar. Porque se me machuca, eu entendo que, bom, esse golpe pode ser que ele faça eu perder alguma das minhas pétalas, algum aspecto fundamental da minha essência, algum aspecto fundamental da minha identidade. Então o problema de Arnica, vocês percebem, pessoal, que é muito metafísico. Tão simples como os estereótipos nos levam a deduzir, pessoal, nos levam a compreender. Na verdade, toda a busca de Arnica gira em torno da integração dessas pétalas. Como eu falei, eu sei que a minha personalidade ela é labiríntica, ela é um poço de complexidade, mas eu não posso abrir mão de nenhum desses aspectos, por mais que eu os desconheça, por mais que eles me tragam muitos dilemas, por mais que eles me levantem muitas questões fundamentais para as quais eu não tenho respostas, nunca tive durante todos esses anos, mas eu não posso desistir de tudo isso. Tudo isso é meu. E sou eu que vou resolver tudo isso, eu não vou delegar isso para ninguém. Eu preciso manter isso integrado, todas essas pétalas juntas, nada pode ser destacado, eu não posso perder absolutamente nada disso, porque tudo isso é a minha natureza. Pessoal, a partir disso, veja por que a leitura simbólica ela nos concede respostas, é uma excelente forma da gente aprender a essência de certa personalidade. Fica claro também por que eu sou tão aversa a interferências, porque veja, já está dando trabalho para eu articular tudo aquilo que é meu, eu já sinto essa dificuldade de me encontrar nesse amálgama complexo que eu chamo de eu. Agora imagina se vem alguém, vem uma interferência externa, dá pitaco na minha vida, a coisa só piora, invadindo o meu espaço, quando na verdade eu estou buscando por integração, estou buscando por essa destilação do meu eu, essa pureza do meu eu. Então é claro que interferências externas eu quero que fique lá fora mesmo, não quero que invada o meu espaço de forma alguma, a minha redoma íntima. É claro, pessoal, que o inconsciente ele vai começar a manifestar isso aqui mediante a sua linguagem, que é principalmente a linguagem onírica, vai começar a expressar isso aqui através de sonhos. É por isso que a Arnica tem muitos sonhos com corpos mutilados. O corpo mutilado é aquilo que ele tem mais medo que aconteça, perder pétalas, perder partes fundamentais da sua essência. O que a gente pode ter aqui também, pessoal, é uma pessoa aversa a rótulos. Não é muito difícil da gente entender, pessoal, porque o rótulo para o sujeito Arnica é como se fosse uma parte da pétala. Não, eu não sou só isso. Eu sou muito mais que isso. Por isso que eu vou colocar para vocês uma cena do filme 300, pessoal. Vocês percebem que eu gosto muito desse filme, mas é que essa cena em particular, ela resume exatamente o que eu quero dizer aqui, nessa parte da aula especificamente. We heard Sparta was on the warpath. We were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? You see, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? See, old friend, I brought more soldiers than you did. Veja, pessoal, que nessa cena, os soldados espartanos, eles relutam em se enquadrar dentro de determinada categoria, que eles entendem que não, isso é muito pouco para sintetizar aquilo que de fato somos. Nós somos guerreiros de corpo e alma. Guerreiro não é simplesmente um aspecto nosso. Guerreiro é aquilo que a gente é a nível essencial. Então, basicamente, é essa a demanda de Arnica, essa é a demanda, na verdade, de todas as compositai. Não quero rótulos, quero ser eu, quero encontrar a minha voz.
com tudo que isso implica. Um aspecto, um único símbolo, isso é muito pouco para mim. A vida das compositais, ela tende a ser muito sofrida, porque no fim, pessoal, nós temos uma sensibilidade muito grande. Então é muito expediente de defesa contra essa sensibilidade, é muito mecanismo de defesa, é muita hipervigilância, consequentemente muito estresse, para eu manter o mundo externo lá fora, para que eu possa me desenvolver internamente com essa pureza que eu almejo. Então é por isso que a morte, ela não é temida aqui, muito pelo contrário, ela é até desejada, porque a morte, no caso do sujeito arnica, é tida como uma oportunidade dele finalmente consolidar aquilo que é o seu maior desejo, que é a união máxima com aquilo que ele é, com a sua essência. Então a morte, na medida em que ela é interpretada como um fenômeno de unificação, integridade, ela pode ser muito bem-vinda, até desejada, como eu acabei de falar, pelo sujeito arnica. Existe uma precocidade aqui, pessoal, aquela pessoa, precocidade por quê? Porque dependendo de como tenha sido assimilada a experiência traumática para o sujeito arnica, ele pode adotar aquele expediente compensatório das compositais, que é se tornar uma fortaleza para os demais. Então ele consegue transmutar aquela dor pela qual ele passou. Ele transforma aquela fraqueza em força, por assim dizer. Então ele consegue automaticamente, de forma relativamente precoce, assumir responsabilidades em casa. Então, beleza, doeu, machucou pra caramba, mas agora, beleza, eu não tenho tempo para ficar olhando para isso, eu tenho responsabilidades a cumprir, até melhor que eu cumpra essas responsabilidades, porque no fim das contas eu fujo de encarar essa dor aqui, eu sei que ela não está cicatrizada, mas eu não tenho condições por hora de olhar para isso aqui. As pessoas também, se estão me vendo cumprindo a minha responsabilidade, não vão me encher o saco, ficar perguntando o que eu tenho, o que eu preciso, o que aconteceu comigo, então não tem interferência dos outros aqui na minha vida, então eu vou seguir em frente. Então é um sujeito que, principalmente dependendo do momento de vida, às vezes o sujeito pequenininho ali, criança, ele já assume esse padrão, essa mentalidade de que não, ele tem que seguir em frente, ele tem que assumir a responsabilidade, não, a vida é dura mesmo, depois você olha para essa dor aí, tem que conviver com isso, deixa isso para lá. E se torna um sujeito que a gente pode classificar como precoce. E se ele é precoce para si, automaticamente ele vai ser uma referência de fortaleza para os demais. Então é aquele sujeito que ele consegue passar essa impressão de força, passar essa impressão de suporte, passar essa impressão de alicerce, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, com que, como não poderia deixar de ser, pessoal, ele se identifica significativamente. E o que nós temos aqui, pessoal, lembre-se, sujeito compositai, lantanídeos, são muito afeitos à autonomia, então raramente eles vão eleger uma referência para si mesmos. Até porque, se a gente for examinar bem a história, biografia, historicidade do sujeito arnica, a gente vai concluir que o pai, ele foi uma figura, o referencial paterno, na verdade, para ser mais específica, que é isso que interessa. Ele desempenhou relativamente a sua função de uma forma deficitária. Então, de duas uma, ou foi um pai tirano, implacável, ou foi um pai ausente, omisso. Então, faltou para o sujeito aquele arquétipo referencial, aquele arquétipo que me diz o que fazer, que me provoca para que eu me supere. Não, eu tive que descobrir isso na marra, como é que eu me supero, como é que eu me torno forte. Na marra, pessoal, porque normalmente o sujeito arnica, ele descobre que ele precisa se tornar um sujeito forte a duras penas, mediante, por exemplo, uma experiência traumática. Mas um pai que assume arquetipicamente o seu papel, ele consegue conduzir a criança de uma forma harmoniosa nesse sentido, de uma forma que a criança entenda gradativa, serenamente, que ela precisa se desafiar o tempo todo, mas dentro daquilo que a criança consegue suportar, sem necessariamente traumatizá-la. Esse é o papel do pai. O pai é aquele que ensina a caçar. Olha, você tem que ir para cá, para lá, é mais estratégico fazer isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é adequado, inadequado, isso aqui é reto, isso aqui não é digno. Então esse é o papel do pai, esse é o papel do caçador. Mas no caso de arnica, ele teve que desenvolver, como eu falei, isso aqui a duras penas, faltou esse referencial. Ele se torna esse referencial para os demais, mas infelizmente após o gatilho do trauma. Ele, mediante a transmutação do trauma, consegue consolidar a virtude da fortaleza em si, como eu falei. Se consolida isso autenticamente em si, consegue transmitir essa fortaleza também para os demais. Agora sim, pessoal, a gente vai entrar para a gente concluir na seara propriamente de arnica, com alguns sintomas clínicos característicos, tanto
a nível psíquico, quanto a nível clínico também. Então, pessoal, sim, a essa altura vocês já puderam compreender, provavelmente, que a arnica está bem indicado para traumas, sim, desde que o trauma tenha causado a seguinte ferida, desde que o trauma tenha gerado a impressão de impedimento. Tenham em mente essa palavra, pessoal. Trauma gerou percepção de impedimento, arnica com toda certeza, tal como nos ensina Elisaldi, pessoal. Essa sacada foi principalmente desse autor, que é excelente, diga-se de passagem. Impedimento. Vou circular isso aqui porque isso define, condensa com muita propriedade os traumas de arnica. Letícia, explique melhor como seria um trauma gerando esse fenômeno. Esse fenômeno, na verdade, interfere de que modo na minha visão de mundo? Veja bem, pessoal, uma enchente. Alguém perdeu a casa numa enchente. Essa pessoa ela pode ter gerado um trauma que a condicionou dessa forma, no sentido de gerar uma percepção de impedimento, desde que o discurso da pessoa gire muito em torno daquilo que ela não pode mais fazer. Nossa, eu tinha uma casa, agora eu não posso mais voltar para aquele ambiente. Perdi minha família, agora eu estou impedida de estar novamente com eles. Sou refugiada, utilizando o contexto de guerra em que nós estamos agora. Sou refugiada, então significa que eu estou impedida de voltar à minha terra natal, estou impedida de abraçar novamente os meus familiares, de estar em comunhão com eles. Então veja que o que paira aqui é aquilo que me é negado, é aquilo que eu não posso mais fazer, aquilo que me é vetado mediante a nova circunstância em que eu me encontro. É claro, pessoal, que não poderia deixar de ser. Lembre-se do diálogo que as compositae, elas estabelecem com os lantanídeos. Então, liberdade não é um bem caro aos lantanídeos. Se eu tenho um impedimento, isso vai contra o meu ideal de liberdade. Ok, tem uma possibilidade que me é vetada, eu não sou tão livre assim mais. Tem uma coisa que eu não posso mais fazer, que eu fazia antes, que eu não posso mais fazer, contra a minha vontade. As circunstâncias, a aleatoriedade impôs essa ocorrência na minha vida, eu não tenho para onde correr. Essa sensação de aprisionamento, pessoal, de agora estar fadado a, sem qualquer possibilidade de mudar a minha realidade, é que traumatiza as compositae e, consequentemente, a arnica. Então, essa percepção de impedimento, ela precisa estar presente, pessoal, porque isso fere, eu entendo que isso fere o meu ideal de autonomia, meu ideal de liberdade de ir e vir. Aquela circunstância agora está fechada para mim. Fazia parte da minha vida, mas ela foi como uma pétala que foi retirada daquele meu miolinho. Por isso é tão traumático, porque era um aspecto fundamental da minha essência, da minha vida, que me foi forçosamente tomado, contra a minha vontade. Então veja que existe um elemento aqui que eu entendo que fere o meu ideal de liberdade, independência e autonomia. É claro que isso vai adoecer o sujeito arnica. E mais, pessoal, se a gente está falando de um sujeito autônomo que preza pela autonomia como um dos bens mais caros para a sua natureza, é claro que a gente vai ter aqui, isso a gente encontra nos repertórios também, obstinação, tenacidade, teimosia, pessoal. Vamos pegar um tema aqui que vulgarmente condensa isso, resume isso aqui muito melhor. Teimosia. É claro, pessoal, que se a gente vê, a gente se depara com esses tipos que são muito fechados em relação a sugestões, em relação a interferências externas, a gente sempre vai taxar essas pessoas de teimosas. Por quê? Porque elas teimam em seguir as próprias convicções. Podem até se provar ideias erradas, podem até se provar ideias não tão estratégicas assim, não tão felizes assim, não tão produtivas assim, mas o sujeito, como ele preza muito o jeito dele de fazer, é muito pouco provável que ele dê o braço a torcer, pessoal, ainda mais dependendo do nível de desequilíbrio em que o sujeito aqui se encontra, ele será refratário a basicamente toda e qualquer sugestão que vier de fora. A gente já entendeu por quê quando a gente explorou aquela simbologia da flor. E é um sujeito, pessoal, ainda recrutando aquela simbologia da flor. Eu espero que esteja claro para vocês que ali nós temos um desejo, aquela simbologia da flor, ela simboliza bem o drama de arnica, porque a gente percebe que ali existe um desejo de ser lembrado como sendo toda a flor, com o seu miolo e com as suas pétalas. Eu desejo me tornar um símbolo, não quero me tornar um rótulo, não desejo ser lembrada por ter sido boa professora, boa homeopata, por ter sido uma boa mãe, boa esposa.
Não, eu desejo ser lembrada pelo conjunto. Então é um sujeito que ele deseja se tornar, ser lembrado como tendo sido um símbolo. O símbolo, pessoal, representa a mais alta ambição de Arnica. E é claro, uma pessoa que deseja se tornar símbolo, seja lá o que for, pessoal, é claro que ela vai ter que ser muito trabalhadora, ela vai ter que ser muito diligente, muito disciplinada, porque o símbolo, na verdade, ele condensa várias atribuições. Na verdade, a definição mais perfeita de símbolo que eu já ouvi foi do próprio professor Olavo de Carvalho. Ele diz o seguinte: o símbolo é uma matriz de intelecções. Então, dito de outro modo, vamos emprestar aqui essa definição, que a gente entenda que o sonho de Arnica, o grande projeto de Arnica, eu não quero me tornar uma pessoa forte, eu não quero me tornar o leão, eu não quero me tornar a pessoa que acalenta, a pessoa que protege, eu não quero me tornar o sol, eu quero me tornar algo que reúne tudo isso aqui, que é o fogo. O fogo, se a gente for pensar bem, simbolicamente ele está embutido na figura do leão, ele está embutido na virtude da fortaleza, na virtude da proteção, da generosidade. O fogo ele permeia todas essas características, a virilidade, o processo de se tornar alguém temerário, corajoso. O fogo impregna tudo. Então, não, isso aqui são frações daquilo que eu quero me tornar, mas eu quero me tornar algo maior que isso, uma referência maior que isso, eu quero me tornar um símbolo. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que sim, Arnica é um sujeito altamente ambicioso, porque veja, para que eu me torne símbolo de seja lá o que for, quantas atribuições diferentes eu preciso reunir de uma forma constante, contundente, autêntica no meu ser. E vem, pessoal, o vídeo do professor Vitoucas. Ele condena uma prática que eu também condeno, pessoal, que isso aí fere os preceitos básicos da homeopatia, que é a lei dos semelhantes. A lei dos semelhantes diz o que pra gente, pessoal? O próprio nome da lei já está falando qual que é a base dela, a base do raciocínio dela. A gente só indica um medicamento homeopático para seja lá quem for, quando há semelhança, ou seja, eu vou analisar a matéria médica de certo medicamento, aquilo é compatível com o que aquela pessoa está passando exatamente naquele momento, eu vou indicar o medicamento. Pronto, é essa a lei de semelhantes. Isso que está por trás da definição disso que a gente entende como lei de semelhantes. Então, o que o professor Vitoucas está condenando ali, pessoal, é quem toma Arnica pré-cirurgicamente. Isso aí não faz sentido, pessoal, porque pré-cirurgicamente você não tem hemorragia ainda. Eu já falei sobre isso, pessoal, se eu não me engano, no vídeo sobre Covid que eu fiz, um vídeo sobre higiene epidêmica, eu falo sobre isso, pessoal. Isso aqui eu não sei como as pessoas se acostumaram com isso, mas antes da doença você não tem a doença, pessoal, coisa meio óbvia que eu tô falando. Antes da cirurgia você não foi operado, criatura de Deus, então não há lei de semelhantes. Você pode muito bem gerar um quadro patogenético, é isso que o professor está denunciando aí, ou seja, a Arnica não é um anticoagulante. Então você torna o sujeito, pelo amor de Deus, muito mais propenso à hemorragia se você indica a Arnica antes do procedimento cirúrgico. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, pessoal. Mas, no entanto, se tornou algo relativamente frequente no meio homeopático. Então lembre-se, pessoal, da lei que sustenta a nossa arte. É a lei dos semelhantes e nós devemos respeitá-la. Caso contrário, pelo menos conceda à homeopatia a sua dignidade de que ela merece. Não chame o que você está fazendo de homeopatia, por favor. Então agora vocês sabem. Arnica é um excelente anticoagulante. Eu tenho um quadro hemorrágico ali, é um medicamento que está bem indicado, costuma ser bem lembrado nessas situações para tratar o chamado sangue fino, como se costuma dizer. Sinusite frontal, pessoal, a febre, na verdade, todas as compositais, elas são muito altas. E é engraçado, pessoal, um fenômeno bem interessante aqui, tanto em Arnica quanto nas compositais de uma maneira geral, a febre deixa o sujeito mais lúcido. Ele sente que ele está mais em contato com a essência dele, quanto mais febril, quanto mais alta é a febre. O que a gente pode ter aqui também, pessoal, são as equimoses. Contusões forma aquele hematoma gigantesco e aí aquilo vai evoluindo. Eu não sano aquele problema, demora a me recuperar daquilo ali espontaneamente. Então, tendência a equimoses, traumas, contusões, ainda mais se houve a formação aí de um hematoma, é um medicamento significativamente efetivo para esse tipo de situação. Pessoal, pensem que isso aqui pode salvar muitas vidas também. Pensem naquelas situações, vamos supor, o sujeito levou uma pancada, ainda mais se essa pancada for na cabeça, gerou inconsciência, gerou coma, gerou ali uma confusão dos sentidos, uma confusão cognitiva, nem que tenha sido temporariamente.
O próprio Tom Jensen, ele traz um relato de caso, pessoal, muito bonito, em que um doente, ele caiu dentro daqueles lagos congelados. Estava patinando, teve um momento ali que a placa de gelo estava um pouco mais frágil e pronto, caiu. E claro, né, a gente imagina o que tem acontecido, ele saiu praticamente inconsciente, o olho todo revirado do lago ali de gelo, quando conseguiram removê-lo. Pessoal, depois de uma dose de arnica em alta dinamização, se eu não me engano ele indicou em 10 ml, depois de uma dose, passaram-se 15 minutos, já estava querendo patinar de novo, pessoal, quase morrendo praticamente, pré-morte ali. Eu acredito que se não fosse a arnica, provavelmente ele teria saído até do processo, mas com alguma sequela, no mínimo com alguma sequela, porque veja, o cérebro ficou um tempinho sem oxigênio. A gente já sabe que normalmente há uma sequela acompanhando esses processos quando a pessoa sai daquele estado semi-comatoso, ou estado de coma. Então houve uma pancada, houve um determinado trauma físico, alguma contusão, um ferimento, o indivíduo ficou inconsciente, um certo torpor mental, a gente também deve pensar automaticamente em arnica. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigada por terem me acompanhado até aqui. Não se esqueçam, pessoal, de aproveitar essa oportunidade de desconto do curso Melodia Oculta até o dia 23. É interessante que vocês adquiram esse curso, pessoal, porque para única e exclusivamente quem for meu aluno do curso Melodia Oculta, para esses alunos, só para esses alunos, eu oferecerei também futuramente um desconto especial para aquisição de um anexo que eu pretendo incluir nesse curso ainda nesse ano, que é o anexo sobre o método WISE, também lecionado por Shankaran. Basicamente, pessoal, o método WISE, ele consiste numa arte de toma de caso que leva o doente para dentro de si, que leva o doente para um nível de experiência mais profundo, quando ele tem contato com, de fato, aquela sua sensação mórbida básica, ou seja, aquela sensação que ele provavelmente está emprestando de outro reino da natureza, reino animal, vegetal ou mineral. Então, é um método que consiste nesse reencontro. Nós vamos dominar a arte de guiar o doente até esse encontro com a sua sensação básica mais profunda, e é um método que Shankaran decidiu destacar do próprio método das sensações em si, pelo fato dele ter chegado à conclusão, pessoal, que o simples processo do sujeito ter contato com essa melodia oculta já é terapêutico e curativo por si mesmo. Então, é interessante vocês adquirirem, recomendo que adquiram até o dia 23, porque será um exclusivismo disponível para meus alunos do curso Melodia Oculta, única e exclusivamente. Forte abraço a todos, pessoal, e até a próxima!